E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para introduzir um assunto que eu particularmente adoro falar sobre. Estamos falando aqui dos níveis tróficos, níveis de organização dos seres vivos. E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse detalhe, porque é de extrema importância que vocês entendam cada detalhe disso aqui, para que a gente possa falar dos níveis de organização dos seres vivos. Ok? Então, vamos começar pelos produtores, esses seres que a gente sempre fala que são a base da cadeia alimentar. Eles são conhecidos também como seres fotossintetizantes ou seres autotróficos. Você dizer que um ser ele é um ser autotrófico significa dizer que ele basicamente faz a própria comida. Mas espera aí, professor, eu faço a minha comida, eu consigo fazer o meu miojo. Bom, esse fazer a própria comida que a gente está falando desses seres vivos aqui é diferente desse conceito nosso de cozinhar, ok? Quando eu digo que esses seres eles fazem a própria comida, eu estou dizendo que eles são capazes de literalmente fabricar a nossa principal fonte de energia, que é o açúcar. Bom, nós seres vivos, nós animais, por exemplo, nós temos como principal fonte de energia o açúcar. Mas isso não significa que a gente só precisa do açúcar, a gente precisa de vários outros nutrientes. Eu só estou dizendo que é a nossa principal fonte de energia. Os seres fotossintetizantes, eles são capazes de criar açúcar a partir da luz solar. E isso é algo incrível, é um processo que a gente chama de fotossíntese. E é por isso que a gente chama esses seres de seres produtores. Utilizando basicamente água e gás carbônico, eles usam a própria energia solar para converter isso em moléculas de açúcar. E eles usam a própria molécula de açúcar criada para se alimentar. Mas espera aí, então basicamente está gastando energia para produzir algo e está se alimentando de algo? Não. Ele está utilizando da luz do sol, da energia do sol para fazer esse processo. E isso é que é o mais interessante sobre a fotossíntese. Os seres produtores, eles não apenas são capazes de fazer isso, mas mais importante ainda, eles liberam esse gás que é extremamente importante para nós, animais, que é o gás oxigênio. Então, nesse processo de fotossíntese, os seres produtores, ou seja, a base da cadeia alimentar, não só se nutrem, mas eles oferecem também fontes de alimento para a gente. Afinal de contas, nós nos alimentamos de vegetais e também de animais que se alimentam de vegetais. Por isso eles são chamados da base da cadeia alimentar. Os seres produtores, eles produzem o próprio alimento, produzem oxigênio e ainda servem de fonte de alimento para nós. Então, o primeiro dos níveis tróficos é esse, os seres produtores, certo? O segundo dos níveis tróficos são os seres consumidores. Ah, um detalhe, deixando claro que os produtores não são apenas as plantas. Os produtores também compõem as algas, que não são plantas, são protozoários, isso aí vocês vão ver com o professor Norton, e as cianobactérias, que apesar de invisíveis a olho nu, por serem microscópicas, elas são responsáveis pela maior parte do oxigênio que a gente respira. Bom, dando continuidade, os consumidores são basicamente todos os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. E eles são chamados então de seres heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento. Mas Marcelo, eu já te falei, eu consigo fazer o meu ovo frito. Você está cozinhando, meu querido. Você está precisando de um outro ser vivo ou de alguma outra coisa para sobreviver. Quando eu digo na ciência produzir o próprio alimento, eu estou dizendo que dentro do seu corpo você é capaz de produzir moléculas de açúcar as quais o seu corpo vai utilizar delas. Você não. Você precisa ingerir essas moléculas. Você precisa de uma fonte externa. As plantas usam da energia do sol. Você precisa de um pedaço de alguma coisa para poder sobreviver.
O combustível para o seu corpo funcionar é o que você come. As plantas usam o sol como combustível. Entenderam a diferença? Os seres fotossintetizantes, eles são extremamente importantes por causa disso. O oxigênio que eles oferecem e a fonte de alimento também, não só para nós, mas para os seres dos quais nós nos alimentamos também. Então, os consumidores são basicamente todos os animais da Terra, independente se eles são herbívoros, se eles são carnívoros ou se eles são omnívoros. Omnívoro significa dizer que ele come de tudo. Nós somos seres omnívoros. Os carnívoros se alimentam de carne, os herbívoros se alimentam de vegetais. Nós, seres humanos, dependemos dos 3 grupos principais. Não adianta a gente negar, nós dependemos deles. Tanto para a questão de equilíbrio ecológico, mas também sustentação. A gente precisa se alimentar, a gente precisa de recursos, afinal de contas, é assim que as coisas funcionam, desde que a gente faça isso de maneira sustentável. E para finalizar, falaremos aqui dos decompositores. Inclusive, eu quero recomendar aqui, não só um documentário que está descrito aqui, mas a minha página. Para quem não segue ainda, siga a página do SciMoment. É uma página que eu estou reformulando e muito em breve vai ter muito mais conteúdo de ciência lá para vocês. Mas, voltando, os decompositores, eles são os nossos principais colaboradores para a ciclagem ou reciclagem da matéria orgânica no solo. Lembra quando nós falamos disso no início do ano, no primeiro bimestre? Pois é, os decompositores, eles aceleram o processo. Se não fosse pelos decompositores, qualquer matéria orgânica que está solta no chão, por exemplo, folhas, restos de animais ou vegetais, demorariam muito mais tempo para eles se decomporem. E é justamente por isso que eles são extremamente importantes. Nós não usamos eles apenas como o papel ecológico deles, mas a gente se alimenta de seres decompositores também. Afinal de contas, quem nunca comeu champignon, shiitake, shimeji? Então tem seres decompositores dos quais nós nos alimentamos. Estou falando dos cogumelos. Nem todos os cogumelos são comestíveis, mas os que são, eu particularmente acho uma delícia. Então os seres decompositores, que basicamente são as bactérias e os fungos, são seres heterotróficos. Mas peraí, Marcelo, você não falou que existem cianobactérias que são produtores? Exato. Existem bactérias autotróficas, no caso das cianobactérias, ou seja, que fazem fotossíntese. Mas existem as bactérias heterotróficas, ou seja, que não fazem fotossíntese, que não produzem o próprio alimento, que dependem de outros seres vivos ou de outra matéria orgânica para poder se alimentar. E essas bactérias compõem o grupo dos decompositores. Então, os seres decompositores, eles são importantíssimos, ecologicamente falando e economicamente. Existem vegetais que a gente depende que esses seres atuem para que eles possam crescer. Existem medicamentos que dependem desses seres. Existem alguns alimentos, existem processados. Quem nunca comeu queijo, tomou iogurte, tudo isso depende de certas bactérias, leveduras, fungos para a sua produção. Bebidas fermentadas e destiladas, então, também passam por esse processo. Então, sem eles, o processo de decomposição demoraria muito mais. Anotem suas dúvidas, críticas, curiosidades e vamos discutir mais sobre isso na aula seguinte. Um grande abraço para vocês.